Começou aí? Olá, boa noite. Maurício entrou. Oi, mestre. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Como que tá a imagem aí, Thiago? Tá quadrado. E agora? Quadrado. Ok, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho a live. Então, boa noite para o pessoal que está entrando. Maurício Sampaio já entrou, Thiago, José de Assis. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí. Sim? Oi, Cássia, tudo bem? Aproxima tanto. Nossa. Melhor? Meu marido tá falando aqui que eu tô muito redonda. Vai virar. Melhorou? Boa noite, Cássia. Adma, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu sogro, Laércio Bertolassi, seja bem-vindo. Rafa, seja bem-vindo. Edinho, seja bem-vindo. Edson, Gisele, minha irmã. Oi, seja bem-vinda. Oi, Rafa, tudo bem? Tô chique? Ah, tô aprendendo com você. Tati, esperar o Maurício mandar aqui o convite para aceitá-lo. Eu tô aqui no iPad e eu não sei o que eu faço para eu ficar mais reto. Meu marido disse que eu tô o quê? Redonda? Achata o rosto. Tô achatada, mas tá tudo bem. O que importa é que é o conteúdo do Maurício. Maurício, você me manda um convite? O Maurício já entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Bia, tudo bem? Pri, líderes para liderar, seguem lá. Oi, Tati Fernandes, tudo bem? Oi, Dani, seja bem-vinda. Oiê. Maria Monteiro. Oi, Maria, que bom ter você aqui. Pessoal, já vou pedir o seguinte, ó. Maurício, ele é meu mentor, o meu orientador de carreira, ele é o meu coach, meu professor. Ele é uma pessoa, assim, que a hora dele, assim, vale ouro. Então, eu queria pedir pra você colocar o aviãozinho aí e convidar o máximo de gente possível para estar aqui na live com a gente. Olha, convidado de honra, Antônio Tozetti. Vamos convidar aqui... Maurício, você consegue me pedir o convite para te aceitar? Eu não sei convidar, eu acho que eu sou um pouco iniciante aqui nas lives. Você consegue me enviar, Maurício, o convite e eu te aceito? Ao nosso mestre, né, Dani? Ao Antônio Tozetti, convidado de honra. Oi, José de Assis, tudo bem? Sejam bem-vindos, estão me ouvindo bem? Oi, Mônica, seja bem-vinda. Seu guru. Oi, seu José de Assis, que bom, seja bem-vindo. Oi, o Maurício não tá conseguindo. Como que eu convido ele aqui? Ele não tá conseguindo me convidar. Gente, alguém me ajuda aqui? Como eu convido o Maurício? Ele não tá conseguindo me mandar o convite. Como que eu convido ele? Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. Mandei um convite aí, Maurício. Vê se... Entrou! Boa E aí, noite, Tati? mestre. Tudo bem? Tudo bem? Sou Tudo... iniciante aqui nesse negócio de live aí, ó. Não tem Primeira vez que eu problema. convido alguém. Não tem Geralmente o pessoal problema. manda uma solicitação e aí eu aceito para a pessoa entrar. Seja muito Online é bem. assim mesmo, tudo é feito na hora. Maurício, seja muito bem-vindo. Primeiro eu Que bom. queria agradecer você ter aceitado o meu convite para participar dessa live. Um tema tão importante, né? Como está o mercado de trabalho nesse contexto que a gente está vivendo, os desafios. Verdade. Tem bastante gente entrando.
dar as boas-vindas para todo mundo. Pessoal, vamos aproveitar, Maurício Sampaio. Eu sou fã número 1, fã de carteirinha. Meu mestre, meu professor, meu orientador. Semana passada puxou minha orelha. Fiz uma sessão com ele, ó, saí assim até balançada. Só tem o cara de bonzinho, né, tá? Mas é importante, faz bem. Eu queria que você apresentasse para o pessoal, Maurício. Boa noite, gente. Que bom estar aqui, Tati. Obrigado aqui pelo convite, estar aqui com a sua turma aqui, falar de um assunto tão importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui. Tá? Muito obrigado aí pelo convite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Sampaio. Tem uma história longa já aí, quando o assunto é carreira, né? Desde a época que eu comecei a fazer orientação vocacional profissional, quando eu era diretor de escola. Eu não sei se eu vou falar aqui datas, não, viu, Tati? Essa parte a gente mas faz bastante tempo, né? Enquanto orientador e coach de carreira, eu já estou aí pelo menos há 14 anos, 15 anos no mercado, já atuando especificamente com isso. Tem alguns livros publicados, né? Alguns best-sellers aí no mercado sobre o tema carreira. Então, eu vivo, respiro esse tema, né? Tenho o meu instituto onde eu formo coaches de carreira, e agora a gente, inclusive, vai formar orientadores de carreira. Então, a gente vive e respira essa questão de carreira praticamente o dia inteiro. Então, vai ser um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema importante, Tati. Eu que agradeço, Maurício. E um livro, né? Um dos livros que o Maurício escreveu, que é best-seller, que eu super recomendo, é o livro Impacto. Eu recomendo todo mundo ler, principalmente nesse momento que, assim, durante a vida, né? Várias vezes, mais de uma vez, mas nesse período faz muito sentido. Se alguém estiver procurando um ótimo livro para ler, Impacto. Com certeza. Acho que eu estou com ele aqui perto, acho que não. Eu estava com... escritório. Ah, não, eu estou aqui. Estou com ele aqui perto. Não, esse aqui, ó. Esse aí. Impacto. Legal. Esse livro fala sobre transição de carreira. Então, ele é um livro bem importante. Para sempre, né? Não agora só, mas é que agora parece que as coisas, né? Quem estava naquela dúvida de muda ou não muda, né? Troca ou não troca, ou foi forçado a trocar porque foi demitido, ou realmente está pensando em aproveitar esse momento aqui, né, Tati, para fazer uma mudança na vida, né? Então, super indico também. Maurício, para começar, eu sei que você é um estudioso, acompanha demais aí o mercado, né? Tudo que está relacionado à carreira. Como que você vê o mercado hoje, né? Esse momento que a gente está enfrentando? Na sua opinião, quais são os principais desafios dos profissionais que eles estão vivenciando neste momento? Acho que o principal desafio, né? E aí a gente vai fazer alguns recortes aí, né? O principal desafio, acho que da grande maioria, né? Aí quando eu falo a grande maioria que estava trabalhando para uma grande organização, foi não ir mais para a organização e ter que trabalhar de casa. Nem todo mundo estava preparado para isso, né? Para trabalhar home office. Eu, por exemplo, eu já estava preparado, porque eu já tenho a minha empresa rodando, já estava rodando antes da pandemia, já estava rodando todo mundo em home office, já estava rodando de forma remota. Mas a grande maioria das empresas, salvo algumas exceções, tinha algumas iniciativas de ter alguns colaboradores que de vez em quando, uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, trabalhavam remotamente. E agora, de uma hora para outra, teve que todo mundo trabalhar remotamente. E agora que está começando a retomar, e segundo as últimas pesquisas que eu andei dando uma olhada, essa é uma pesquisa recentemente falando sobre a taxa de empresas que vão voltar efetivamente esse ano ainda, com todos os seus funcionários, então cerca de 70% só das empresas vão voltar com todo o seu efetivo para o ambiente físico, o restante vai manter aí a questão do remoto, então muita gente teve que se adaptar. Agora, tiveram os que gostaram da brincadeira, tiveram os que não gostaram da brincadeira. Muita gente curtiu, né, tá em casa, porque não pega mais trânsito,
Tem gente que pegava 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, então tem gente que não está mais dispondo desse trânsito. Algumas empresas fizeram algumas pesquisas e notaram que a produtividade dos funcionários melhorou por conta dessa questão da mobilidade, foco de trabalho, por estar também mais feliz, por estar perto da família, ter um tempo maior sobrando. Então, teve aqueles que se adaptaram, teve os que não se adaptaram. Mas eu acho que esse, no momento, foi um dos maiores desafios de carreira. Segundo maior desafio de carreira foram aquelas pessoas que foram mandadas embora do dia para a noite quando não estava previsto ou não Sim. estava sinalizado. Ou seja, ninguém tinha comunicado, ó, você não está performando bem, olha, nós vamos fazer um corte. Né? De uma hora para outra, muitas empresas tiveram que fazer um corte do dia para a noite porque era uma questão de sobrevivência. E Sim. aí, então, o grande desafio dessas pessoas é, e agora? Né? E agora? Como é que eu me reestruturo para fazer isso? Um outro desafio foi aquele recorte daquelas pessoas que tiveram o seu salário reduzido e que aí não conseguem pagar as contas com esse salário reduzido. Então, começa aquela busca do que eu posso fazer além do que eu já faço. Então, é o que a gente chama de carreira paralela. Como é que eu crio uma carreira paralela? Né? Então, eu acho que esses foram, assim, ao meu ver, dentro dessa movimentação da pandemia, foram os 3 grandes desafios Sim. que eu vi as pessoas passarem. Né? Concordo com você, Maurício. E as pessoas precisaram se adaptar na velocidade da luz, né? Tanto as empresas quanto as pessoas. Acredito que a gente está aprendendo a viver com menos, aprendendo muitas coisas que talvez antes a gente não dava valor, até a educação financeira, né? Muito. Muitos consultores financeiros, né? Neste momento a O gente... mercado financeiro, né, nesse sentido, bombou, né? Eu tenho muitos amigos que são coaches financeiros, que são educadores financeiros, e eles estão com a agenda cheia, porque Sim, muita gente nesse momento falou, opa, preciso parar, preciso dar uma olhada para a minha vida financeira, preciso ajustar aqui, porque é o que é, né? Não tem jeito. é uma adaptação, né? É. E como que você vê o mercado a curto, médio e longo prazo? Assim, quando as pessoas falam retomada pós-pandemia, a gente já está vivendo muita coisa. Quando você olha para o mercado de trabalho como um todo, você acha que vai ser uma recuperação lenta? O que tem mais de tendência? Como que você vê esse cenário? Não, sim, vai ter uma recuperação lenta, não vai da economia no geral, né? Não vai ser uma economia, não vai ser uma recuperação rápida, apesar de já, né, a pessoa está voltando para o trabalho, você vê que as coisas já estão um pouco mais ativas, as lojas do shopping abrindo, tal, mas obviamente não está rodando na mesma velocidade, não está rodando na mesma velocidade. Né? Então, a gente vai sofrer alguns anos aí pela frente, né, nesse sentido de aperto, né, de financeiro, de aperto de trabalho, né, de pouca demanda. Mas, assim, existem setores, né, que cresceram no meio da pandemia e, obviamente, grande parte dos setores acabaram sofrendo com isso, mas tem setores que, por exemplo, setor de tecnologia, né? Vamos pegar um exemplo muito claro, muita gente agora fazendo live, né? Sim. Muita gente fazendo reunião, videoconferência. Então, por exemplo, você pega aquela plataforma Zoom, ela teve um crescimento na pandemia de 300%. Olha, Durante a pandemia, foi declarado esse crescimento de 300%. Durante a pandemia de assinantes e de usuários. Então, quer dizer, tecnologia saiu em vantagem, principalmente tecnologia muito ligada à questão da comunicação. Né? O próprio Instagram. Né? Poxa, quantas pessoas entraram para fazer live? Esse horário aqui está bombando. Se você pega, né, a gente pega assim o nosso Instagram, esse horário, vê várias bolinhas ali sim. de live. Então, o setor de tecnologia, né, alguns nichos dentro do setor de tecnologia, nem todos, realmente tiveram um bom. Outros mercados, por exemplo, mercado de logística, de entrega, né, mercado de delivery, o próprio mercado de saúde, né, esse também teve um aumento na demanda por profissionais.
Então, assim, enquanto é aquela velha história, né? Enquanto alguns choram, outros fabricam lenço, e a história é essa. Mas, no geral, né, eu acho que a médio prazo a gente não vai ter tanta. Não vai dar para voltar àquele normal que era. Aliás, creio que não, a gente não vai ter aquele normal, né? Que a gente tinha antes da pandemia, né? Muita coisa vai mudar nesse sentido. Quando eu falo mudar, assim, em relação a um empregado-empregador, né, em Uhum. relação à questão do ambiente de trabalho, acho que muitas coisas vão mudar nesse sentido. Ah, as competências exigidas, né, além das que já tinham, que isso vai, o que vão exigir mais, Sim. se vão exigir além, ou se aqui exigiam, vão exigir mais ainda, por exemplo, caso né, de proatividade que tanto se fala, né, a pessoa estando sozinha, ela tem que ser mais proativa ainda, né? Então, isso vai ser mais exigido, ter planejamento e foco vai ser mais exigido, porque a pessoa sozinha precisa ter uma organização melhor para dar conta das coisas, né? Então, são competências que já tinham exigências e que talvez agora tenha uma exigência aí aumentada, né, dentro desse. Então, eu vejo um pouco assim, olhando de cima assim esse Aham. mercado e tô assim também, né? A gente está aprendendo dia a dia, a gente está vendo a Sim. movimentação, está lendo, fazendo uma leitura, está analisando, porque tudo pode mudar, inclusive, né? Sim. Se vem uma segunda, uma terceira onda dessa pandemia, tudo pode mudar. Quer dizer, para as empresas que estavam, né, trazendo o pessoal já para o ambiente físico, daqui a pouco tem que voltar tudo. E aí, então a gente está, obviamente, aqui falando, mas pisando em campo com areia movediça aqui, né? Meio A gente complicado. pode falar que tudo é tendência, né? Agora a gente vê É, a área de logística, a área de tecnologia, a parte de agronomia também, a sim, agricultura, isso, empresas farmacêuticas, alimentícios em alta. sim, Mas é tudo um movimento, né, Maurício? Conforme é, essa pandemia vai acontecendo, vem mais rápido, não vem essa vacina, o que vai acontecer? Vai ter uma onda, não sim, vai? Tudo vai mudando. Então a gente tem mercados em alta, mercados em baixa sim, e uma, sim. uma... Para quem está buscando um emprego, né, uma recolocação, é bom ficar de olho nisso, né, porque às vezes é aquilo que a gente chama de competências transferíveis, né? Talvez você tenha algumas competências que podem ser transferíveis, algumas competências podem ser transferíveis para outra empresa, para Sim, um outro ofício, para uma outra ocupação. Então é importante você pensar nisso. Muita gente fala assim, "Putz, perdi meu emprego, agora o que eu faço?" Talvez não necessariamente você tenha que trabalhar no mesmo setor, mas você provavelmente tem algumas habilidades que são transferíveis e que você pode utilizar num outro setor que agora esteja demandando mão de sim, obra, que agora esteja contratando. Então, é uma dica aí, né, para quem estiver nesse momento, pensar sobre isso. sim. E o Maurício, falando em crise, né? Você falou agora há pouco, né? Enquanto alguns choram, outros vêm de lenço. É um momento de muita reinvenção. A gente vê, né, principalmente os empresários, o pessoal que trabalha na área de serviços, quem está desempregado, tentando se reinventar de alguma coisa, até muitos para Sim, sobreviver. Na sua visão, assim, até da sua própria experiência, não é a primeira crise, né? Claro, é a primeira que a gente enfrenta dessa forma, mas olhando para a carreira, né? sim. Demissões, reinvenção, recolocação, às vezes até um pouco mais lenta. Que aprendizado que a gente costuma tirar de crises? Quais são os Ah, aprendizados? Porque às vezes a pessoa está olhando só para o lado da dor, mas a gente é. aprende muita coisa também na dor, né? E nesse processo. Não, e se não aprender nada com essa crise, agora com essa dor e com as crises, né? Porque o processo de aprendizado, né? Como ele acontece segundo Piaget, né? Aí eu vou trazer meu lado educador aqui um pouco para essa conversa, né? A gente recebe uma informação, a gente é mexido pelaquela informação, ocorre uma transformação e você tem um aprendizado. Então, quando você tem uma crise, esse processo é o processo que acontece. Há uma transformação, há uma chacoalhada. Com essa chacoalhada, você aprende algumas coisas e você tem um aprendizado e você coloca outra coisa em prática. Ou que Uhum. você aprendeu em prática. E isso é muito individualizado de cada pessoa. Cada pessoa aprende uma coisa importante para a sua vida. Eu poderia falar várias coisas aqui que as pessoas aprendem, né? Mas cada um aprende uma coisa dos tombos, né, que tomam na vida, dos grandes desafios da vida. Talvez se você é uma pessoa que nunca teve foco nas coisas, talvez você aprendeu a ter foco agora, né?
Talvez se você foi uma pessoa que sempre postergou as coisas, você aprende que não. As coisas precisam ser realizadas mais rápido, senão você vai perder o seu emprego. Talvez se você não é uma pessoa organizada, você aprendeu a se organizar. Talvez se você nunca pensou em ter duas carreiras ou ter múltiplas carreiras, talvez você tenha aprendido que, puxa, eu tenho que ter uma carta na manga, eu tenho que ter algumas competências que eu posso trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo. Para isso eu também preciso de organização. Então, é assim, para cada pessoa cada pessoa vai interpretar qual que foi o seu aprendizado. Aliás, eu acho que esse é o grande exercício que Sim, eu todo ia falar, mundo tem dá que uma dica fazer. para o pessoal. Como que Esse é o aprendizado? grande exercício que todo mundo tem que fazer por escrito. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Né? E o que eu preciso desenvolver em função disso? Porque se você não tiver um olhar para isso, puxa, Sim. a chance de você sofrer mais que os outros, né? E quando eu digo de sofrer em todos os sentidos, é muito maior quando você não tem clareza sobre isso. Então é importante você colocar no papel, fazer exercício mesmo. Eu falo papel, mas tem gente que usa o computador, põe no computador ali, né, coloca no Word, coloca numa planilha e responde, né? Aliás, eu te dei um monte de perguntinha bacana, né, do nosso último encontro para Claro, você responder, né, Tati? cabeça tá borbulhando aqui, ó. Eu fiz uma sessão de orientação com o Maurício semana passada. Ele me deu umas coisas assim: "Ô, mestre, não dá para responder isso em uma semana, não. Pelo amor de Deus, me dá Não dá. 15 dias. A cabeça tá fervilhando. É Né? Então, porque, é porque dói, né? Na verdade, nós não fomos doutrinados a pensar e refletir, né? Na verdade, nós somos doutrinados a aprender o que precisa para o vestibular. sim, Então, a gente não tem esse hábito, e isso dói, né? Porque é um hábito novo, uma coisa nova, você refletir, poxa, parar para refletir sobre o que eu aprendi de um momento complicado. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes a turma que está aqui fez isso na vida? Talvez nenhuma. sim. Travou aí? Uma piscada aí. De repente eu venho aqui e falo, pô, gente, vamos parar, vamos sentar, vamos refletir, o que você está aprendendo? Pô, isso aí é um. Sabe, porque a gente fica sempre no âmbito do pensamento. Né? A gente é difícil pôr no papel agora, só que na hora de colocar no papel, né, na hora de escrever, muda a figura, porque é mais difícil. Eu costumo dar um exercício para os meus clientes, que é o Diário das Três Bênçãos. Então, antes de dormir, você escrever 3 coisas pelo que você é grato. Porque Isso já é difícil. já é difícil. E aí, um outro exercício é, se você puder ter 2 caderninhos, o que eu aprendi de diferente hoje? Desde do mais simples até algo, né, mais complexo. E a gente aprende muita coisa. Se a gente não pôr presença para isso, né, o que eu aprendi? Por exemplo, né, até mostrando um pouco da minha vulnerabilidade. O Maurício sabe, maio foi um mês muito difícil para mim. Maio foi um mês que, assim, meu Deus, quanto aprendizado que eu colhi num processo, porque eu parei, né? A pandemia me parou. Né? Eu sou agitada, sou acelerada, ligar nos 220. E aí, de repente, eu parei. E aí eu comecei a fazer esse exercício. E a gente tem altos e baixos, vai no fundo do poço e volta. Mas eu comecei a listar os meus aprendizados. Um aprendizado pode ser esse, né? Que a vida não é 100% uma linha reta, né, para a gente Não atingir é? nossos objetivos. Então a gente tem que estar preparado nos altos e baixos. Eu falo, a gente precisa estar preparado para dirigir um Fusquinha, precisa estar preparado para dirigir uma Mercedes, né? Na nossa vida a gente precisa estar preparado para esses dois, né? Principalmente no país que a gente vive, né? Que as coisas, né, são muito voláteis, né? Então a gente precisa estar preparado. Talvez esse seja um grande aprendizado. E E você tem que escrever. colocar isso, escrever isso, para estar preparado para os altos e baixos. Porque tem gente que não, que acredita que não, é assim. Tem gente que na vida tudo tem que ser certinho, certinho, certinho. Quando sai uma coisa errada, a pessoa fica nervosa, se assusta. De repente, eu acho que ela aprendeu que a vida não é assim, né? Sim. Que algo super invisível muda o mundo inteiro, né? Para, Incrível. né? Para O o mundo inteiro. mundo. É algo inédito. É. Na sua visão, Maurício, qual que é o perfil do profissional que vai se sair na frente nessa retomada, mesmo que lenta, do mercado de trabalho, como a gente falou?
qual que é o perfil do profissional que vai sair na frente? É Ah, aquele que está se preparando? É aquele que está mais antenado? O que, que é na sua visão? Que outras olha, na opções? minha visão, é o profissional colaborador, né? É aquele profissional que pegou o telefone, ou pegou o e-mail, mandou o WhatsApp para o seu líder e falou assim, no que eu posso ajudar? O que está à minha altura de te ajudar nesse momento, ajudar a empresa? Como é que eu posso ajudar? Profissional que trouxe ideias para a empresa, novas ideias em cima dessa pandemia. Eu fiquei sabendo de casos assim muito legais, de profissionais que trouxeram alguma ideia inovadora para a pandemia. Então, são na minha visão, são profissionais que colaboram em todos os sentidos, né? De inovação, de ajuda, de acolhimento, né? De conversar com os parceiros e não de se isolar e falar ferrou, né? Agora eu vou perder meu emprego, e se isolar de todo mundo, né? Eu acho que esse profissional realmente tem um destaque. É o profissional que eu quero ter numa equipe. Entendeu? Na hora de um aperto, esse profissional fala assim, Maurício, eu estou aqui do teu lado, se tiver que me mandar embora eu vou entender, mas se você não me mandar embora, eu gostaria de saber se eu posso contribuir com algumas ideias e no que precisar eu estou aqui de prontidão. Opa! Você Sim. entendeu? Esse é o profissional que está comprando a causa com você. Então, pode falar de várias competências, né, que são exigidas, mas eu acho que esse lado é um lado assim que, para mim, né, para o meu estilo de liderança, e eu acho que é para a grande maioria dos líderes, esse profissional faria uma grande diferença. Porque é o profissional que vai conseguir te trazer novas estratégias, novas formas de pensar, é o profissional que vai agregar pessoas dentro de uma empresa, né? Eu gostaria muito de ter esse profissional. Sim. E se a gente falar do pessoal que já foi desligado, né, Maurício? O que ele pode fazer para ser bem visto no mercado, nessa retomada, ser atraído, né, pelos recrutadores? Você acha que vai contar mais essa parte comportamental, desenvolvimento técnico? O que a pessoa pode fazer para se destacar na multidão? Porque a gente sabe que a gente está com mais profissionais disponíveis do que oportunidades. Sim. Primeiro, é aquilo que eu estava até comentando, né, dessa questão, será que eu mudo de setor, não mudo de setor? E aí, para isso, eu preciso analisar quais são as competências. Primeiro passo, analisar quais são as competências que eu tenho hoje. Porque isso é o que você ganhou durante sua vida inteira de trabalho. Né? Você desenvolveu competências, você fez curso, você fez faculdade, você trabalhou na prática, você aprendeu, então você desenvolveu competências. Então, primeiro, você precisa saber quais são essas competências que você tem. Isso já está claro para você, precisa escrever também. Eu sou bom no quê? E às vezes é difícil a gente escrever no que a gente é bom. Então, sou bom no quê? Sou bom em ensinar? Sou bom em agregar pessoas? Sou bom em, sei lá, em fazer apresentações? Sou bom no quê? Para que eu sirvo? Para que eu faria diferença dentro de uma empresa? Por que eu mesmo me contrataria? Responde isso. Por que eu mesmo me contrataria? E aí você vai achar no que você é bom. Seja honesto com você. Por que você se contrataria hoje? Eu já me fiz essa pergunta. Por que eu me contrataria? Por que eu contrataria o Maurício para a minha empresa? Eu acho que todo profissional tem que fazer essa pergunta. Por que você se contrataria? Tati, por que você se contrataria para ser coach? Entendeu? E aí, por que eu contrataria a Tati para ser minha coach? Você deve perguntar isso. E aí você vai achar os seus diferenciais. Feito isso, o melhor lugar para você trabalhar isso hoje é no LinkedIn, né? Onde está a maioria dos recrutadores, onde ali já tem, né, esse ambiente de busca, seleção e tudo mais, apesar que o LinkedIn está querendo mudar um pouco isso, não só ter essa questão do emprego, né, de recrutamento e seleção, então está privilegiando lá vídeos e tudo mais. Você precisa trabalhar isso lá, você precisa mostrar o profissional que você é, você precisa mostrar as ideias inovadoras que você tem, você precisa ter um posicionamento de carreira, ou seja, a pessoa que está te olhando ali está entendendo o que você faz, o que você resolve de problema,
que é um outro ponto. Todo mundo tem que saber qual o problema que resolve. Eu, Maurício, qual o problema eu resolvo? Você, Tati, qual o problema resolve? Quem está aqui nesse webinário, qual o problema que eu resolvo? Né? Então, se pergunta, por que eu me contrataria? Qual o problema que eu resolvo para as pessoas? Quais são as competências que eu tenho? Puxa, isso já é, assim, um ganho fenomenal. Isso tudo depois vai ser colocado onde? No seu currículo, isso vai ser desenhado, né, de certa forma, e formatado no seu LinkedIn, e aí você vai começar a fazer o seu trabalho de prospecção. Mas sem fazer esse exercício, você vai ficar dando um tiro para tudo quanto é lado, né, na loucura de achar qualquer coisa. Tudo bem, existe o plano A, existe o plano B, estou precisando pagar as contas, comer, entendo, de repente você pode conseguir um emprego que não é o emprego dos teus sonhos para você pagar aí tuas contas. Acho isso super viável, mas não deixa de perder o foco do teu plano A, que era ser quem você queria ser. E para isso essas competências vão fazer a grande diferença. Esse trabalho, esse estudo vai fazer a grande diferença. O que acontece é que muita gente pega um plano B e esquece do seu plano A, esquece de trabalhar isso. E aí, né, eu aprendi isso muito cedo com um amigo meu, quando a gente saiu do antigo colegial. Ele foi trabalhar numa loja de sapatos, mas ele sempre deixou claro assim, eu quero ser um grande advogado, eu quero ser um grande advogado. Hoje ele é um grande advogado, vive muito bem. Mas ele tinha um plano B, que ele foi trabalhar na loja de sapatos, mas ele tinha muito claro onde ele queria estar. E ele desenvolveu competências para isso. Então, acho que a gente precisa ter... Então, são algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Maurício, isso é muito? Não, não. Isso aí você resolve em uma semana. Se você parar e sentar 2 horas por dia, você resolveu esse seu problema. Ele parou, sentou, respondeu essa pergunta, pôs um papel, foi lá, formatou o seu currículo, né? Foi lá, conversou com a Tati te deu dicas valiosas do LinkedIn. Minhas perguntas que eu tenho que responder. Montou o seu LinkedIn e vai para frente. Agora a gente precisa aprender a responder perguntas, senão a gente nunca vai... Bom, eu faço isso até hoje, Tati. Eu faço isso, eu tenho uma planilha minha, né, que eu coloco lá as minhas coisas e constantemente olho lá e vou me questionando outras coisas. Sabe? Isso é uma construção que não tem fim. Porque se a vida muda, você está preparado, né? Por isso tem aquele slogan, né, Maurício? Todo coach precisa de um coach. Sim. A gente precisa ser estimulado, né? E aí, para a gente enfrentar as nossas questões, a gente precisa ser estimulado também. E isso não pode parar nunca. Né? O meu marido falou para eu fazer uma sessão com você por semana. Eu falei assim, que essa última semana deu uma pilhada aqui. Tá feliz. Aproveitando esse momento, Maurício, muitas pessoas às vezes não sabem que caminho conseguir, seguir, como começar essa construção. Você acha que é o momento, e se sim, como que um orientador de carreira, um coach de carreira pode ajudar os profissionais nesse momento, nessa construção? Às vezes a pessoa nunca parou, né, para se olhar, para montar um plano, não sabe nem onde começar. Qual que é o papel do coach, do orientador de carreira nesse momento que a gente está vivendo? Eu acho que é bem isso, né? Você ter um profissional desse do seu lado é um apoio que você tem, não só pensando que é um profissional que vai fazer as coisas para você, mas um profissional que vai te cutucar de uma certa forma que nunca ninguém te cutucou. E aí você vai começar a fazer as coisas para si próprio, porque você foi cutucado de uma maneira que jamais você foi cutucada. Por exemplo, eu pedi para você responder algumas perguntas. Você sozinha não teria pedido para você responder aquelas perguntas. Você não teria tomado essa iniciativa de responder aquelas perguntas. Isso não são perguntas que você nunca se fez. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já até se fez aquelas perguntas. Sim. Você só não parou e colocou no papel e ninguém te cobrou. Então, acho que o papel do coach, do orientador, ele tem uma pequena diferença, né? Uma linha tênue entre os dois. Né? O coach é muito... E eu gosto de trabalhar com os dois, por isso que eu falo dos dois. Tenho falado muito dessas duas abordagens, tanto do coach como do orientador, porque eu acho que elas estão bem ligadas, né? O coach, ele promove a sua reflexão através de perguntas, muitas perguntas,
e o orientador, ele te direciona para algumas coisas mais incisivas que você precisa realmente tomar uma atitude. Então, o orientador acaba sendo mais diretivo, né? A orientação é mais diretiva. Agora, para você ter um bom orientador, para você ter um orientador, você tem que ter um orientador que tem uma expertise naquela área de trabalho. Já o coach necessariamente não precisa ter o expertise porque ele trabalha com perguntas, então ele trabalha com foco muito no seu desenvolvimento cognitivo e comportamental. O orientador ele já trabalha no teu planejamento de vida, no teu planejamento de carreira, de forma mais incisiva, né? Então, ao mesmo tempo que eu te questiono, Tati, você se contrataria? Eu estou fazendo o papel de coach. Você pergunta, não sei. Aí eu falo assim, então você vai me trazer amanhã isso por escrito. Ó, existe uma planilha que você faz assim, assim, assado. Eu estou te orientando. Você entendeu? Então, as duas abordagens estão muito ligadas. Por isso que eu venho trabalhando, inclusive, nessa questão do orientador de carreira, porque eu acho que essas duas abordagens se complementam. Aliás, as pessoas usam o tempo todo isso nas redes sociais, né? Se você pega aí redes sociais de coaches, pouco tempo eles estão fazendo coach, porque a maioria dos posts são mais afirmativos do que interrogativos, né? Com perguntas, são mais afirmativos. Faça 3 passos para você fazer isso. Isso é orientação, isso não é coach. Se fosse coach, seria quais são os passos que você acredita para chegar a um lugar X. Não, as pessoas falam 3 passos, então são essas diferenças. Mas as duas abordagens, elas trazem um resultado muito importante. Agora, mais que as abordagens, é o resultado que elas trazem. Né, para você, em termos de escolha profissional, planejamento de carreira, né, te dar uma visão, clarificar o seu caminho. E ter alguém de fora é sempre melhor. Eu tenho, né, meu coach, eu tenho meu orientador, eu tenho meu mentor, eu pago caro para isso, porque para mim também é importante ter. Não pensa que eu não sofro também de problemas de decisão, de planejamento. Sim, todo mundo, tá? Ninguém está livre disso, então é importante você pensar nisso. Sim. E todo esse impacto que a gente está vivendo no nosso mundo interior, né, Maurício, esse parar, essas dores que a gente está passando, esses aprendizados. Outro dia uma pessoa falou, não anule o ano em que te fez refletir sobre sua vida e tomar decisões. É um ano realmente de muitas reflexões, de autoconhecimento, de descobertas, de procurar ajuda. Procurar ajuda em todos os sentidos e talvez é o momento de você procurar um coach para te ajudar a planejar os próximos passos. E aí o coach, o orientador, quando a gente olha assim para possibilidades, né, a gente tem aquela crença, né, só do CLT, né, minha carteira assinada, contrato de trabalho, trabalhar numa empresa, ter horário. Eu queria que você explorasse um pouquinho aqui, né, os outros tipos de modalidades que a gente pode ter e refletir nesse momento de reinvenção, de plano A. Às vezes a gente se apaixona pelo plano B, né? E não volta para o A. E não volta para o A. Pode acontecer, e tudo bem. O plano B vira o plano A e não tem problema nenhum, ok, valeu. Né? Você fez uma escolha por tentativa e funcionou. Tá ok, não tem problema nenhum. Né? Isso eu não vejo problema nenhum se acontecer isso. Agora, essa questão do CLT, até hoje uma pessoa perguntou hoje para mim no meu stories aqui sobre essa questão da CLT. CLT não vai acabar, né, tão cedo. Pode ser que acabe, mas não acabe tão cedo. As empresas ainda precisam contratar profissionais e não pode ser de uma forma que não seja CLT ainda, para determinados cargos. Não dá, ainda é impossível, né, para a gente ter isso. Não vai ter, eu escuto assim, não vai ter mais CLT, não. Vai diminuir a contratação de CLT. Já teve uma primeira mudança agora na lei trabalhista. Já é um caminho, né, de abertura de um novo relacionamento entre o empregador e o trabalhador. Mas acabar não vai acabar. Para pessoas que querem, né, deixar o CLT, não necessariamente ela precisa deixar de uma vez só. Ela pode ter carreiras múltiplas. Isso hoje tem grandes cientistas trabalhando e pesquisando sobre isso, sobre carreiras múltiplas. Tem se falado muito disso no mundo acadêmico, eu tenho acompanhado, e coisas que antigamente não, né? Os nossos pais falavam assim, entra numa... Filho, eu imagino que você estuda aqui, olha, faz direito, depois você entra numa empresa para trabalhar, e lá você fica
até, não, isso acabou, não existe. Hoje, né, eu vejo os meus próprios colaboradores, todos eles são muito jovens, né? Geração Z, X, Y, então eles já têm carreiras múltiplas. A maioria deles já são CLT comigo, mas eles têm MEI porque eles prestam serviço fora do horário. E tudo bem para mim, tudo bem para eles. Ótimo, eu até incentivo isso. Então, se você está pensando em mudar, está com medo, adota isso. Agora, o que eu faço paralelamente com a CLT é outro ponto. Aí você tem várias estratégias que você pode utilizar. Você pode pegar a sua experiência de vida e trabalhar como autônomo, como coach, como orientador, como educador, né, financeiro que nem tem, como orientador de carreira, como coach de carreira ou não de carreira, qualquer tipo de coach executivo. Você pode trabalhar como consultor, você pode trabalhar como palestrante, você pode escrever livros e ser autor. Aí você pode também vender coisas via Mercado Livre, você pode, de repente, você trabalhou numa agência de publicidade, um exemplo, muitos anos. Você é um designer. Puxa, o que você pode fazer? Paralelamente, entrar para um Orkana da vida, para um site desses, que são sites onde tem pessoas que você vai lá e contrata por leilão. Então, tem vários prestadores de serviço que você vai lá e contrata. Então, você pode ser um prestador de serviço. Ah, Maurício, eu quero ter cursos online, não quero, só que eu não tenho tempo para montar toda essa parafernália. Poxa, vai lá na Udemy e cadastra teu curso lá e vende teu curso lá, que eles fazem tudo isso por você. Você só liga aqui teu celular e grava teu vídeo, entendeu? E você manda lá para o Udemy. Então, hoje, graças a Deus, o mundo está cheio de possibilidades. Cheio de possibilidades para você. Tem N estratégias de carreira para você não morrer de fome. Entendeu? Você precisa o quê? Ter vontade de fazer. Sim. Né? Falando essa questão de sobrevivência, né? De fome, Maurício, eu queria fazer dois comentários sobre esse contexto. Essa semana, uma vaga que era CLT, uma cliente minha foi convidada, mas eles mudaram a modalidade para PJ. Pediram para ela abrir um MEI. Então, assim, sim, pode ser uma tendência, né? Vagas sim. Vagas, né, de pessoas jurídicas. Não, é o que eu falei. Já existe uma abertura na lei que não existia para esse tipo de negociação. Então, há uma tendência, sim, né? Porque que o mundo vire um mundo muito mais colaborativo nesse sentido do que um mundo de relação trabalho-trabalhador CLT. Eu te contrato e você faz o que eu mando. Então, já está havendo essa mudança, mas ainda achar que da noite para o dia vai assumir a CLT, não. Isso eu não creio. A outra consideração, que também é algo que eu vivi, e aí, né, você como orientador, né, de carreira e todo o seu know-how, uma pessoa, vou falar um case aqui, mas eu acho que muitas pessoas se enquadram, saiu da sua área de atuação, né, foi desligado, foi para o mercado de trabalho, precisou se reinventar para ganhar o sustento da família, mas está atuando numa área que não é a dele. Então, por exemplo, uma pessoa que é engenheiro e hoje está trabalhando no ramo de alimentação, entregando marmita, que na minha opinião é super nobre e é deliciosa, inclusive. Eu ponho isso no currículo? Né? Será que... Depende do que você quer. Se você for trabalhar numa indústria de alimentos, você põe no currículo. Se você for trabalhar numa área que não tem nada a ver com alimentos, você não põe no currículo. O seu currículo ele tem que ser moldado, né, em cima do objetivo que você quer com ele. Então, eu vejo que isso é um erro muito que as pessoas fazem. As pessoas fazem N cursos e N cursos variados, até porque hoje, como tem muito curso gratuito, inclusive, e dando certificação, então as pessoas querem fazer todos os cursos, mas nem todos os cursos servem para ela, né? Porque vai depender do objetivo maior dela. Então, por exemplo, é o que eu falei, ela pode ter o plano B, trabalhar no plano B. Necessariamente ela vai colocar no currículo esse plano B? Não. Talvez não, porque talvez não tenha nada a ver com o emprego que ela está buscando, com o novo emprego, com o objetivo do novo emprego. A não ser que, se ela olhe para as competências que ela desenvolveu nesse plano B, então vou pegar o caso desse meu amigo que trabalhou numa loja de sapato. Que competência que ele desenvolveu? Competência de atendimento, de relacionamento
né, com o cliente. Ótimo, isso ele pode usar. Né? Ele colocar quais são as competências, ele pode usar. Mas o fato de ele ter tido essa experiência ali, pouco vai agregar se ele for trabalhar numa área de alimentos. Sim. Você entendeu? Essa experiência, mais o que ele aprendeu em termos de competência, vai ajudar. Então, ele desenvolveu competências. Agora, para quem nunca fez um currículo, para quem nunca teve experiência, é a primeira experiência, aí coloca. Né? Porque não pode ficar sem experiência nenhuma. Sim. E tem que ter orgulho, né, Maurício? Nesse momento, é um momento que todo mundo, né, precisa olhar para o que está Olha, acontecendo. se teve uma coisa, se e teve uma coisa encontrar que a essa melhor pandemia fez, foi igualar o mundo. Sim. Foi igualar o mundo. Todo mundo percebeu que é igual ao outro. Sim. Rico, milionário, pobre, todo mundo pega a Covid. Você entendeu? Sim. Não tem jeito. Que nem diz um amigo meu, todo mundo vai no banheiro. Pronto, não importa se é rico, se é pobre. Então, só ficou claro isso para o mundo. Igualou todo mundo. Isso foi ótimo, porque as pessoas viram que todo mundo é vulnerável. Sim. Todos nós somos vulneráveis. E a gente tem que aceitar isso. Né? E isso fez a gente viver melhor, de uma certa forma, porque você vive mais tranquilo, porque você sabe que você tem uma fraqueza e que o outro do seu lado, o meu vizinho aqui, também tem uma fraqueza. Que eu posso pegar Covid e ele pode pegar também. Você entendeu? Ninguém é mais forte que ninguém. Né? Então, acho que isso é que trouxe né, balançou, assim, trouxe um pensamento legal. Justamente, não importa agora se eu tenho que pegar um emprego que não era. Eu cansei de ver, né, como dono de escola, eu tinha uma cantina lá na escola. Eu lembro uma vez que um pai chegou para mim, ele era engenheiro de uma grande empresa, ele perdeu o cargo dele, o emprego dele, ele já tinha por volta dos seus 50 anos de idade, então a recolocação no mercado era complicada, e ele começou a fazer pão de mel, essas coisas, e me pagava com isso, eu colocava lá na cantina e de certa forma, pagava a mensalidade do filho dele. E ele foi super honesto. Falou, olha, aconteceu isso, eu estou fazendo isso. Qual é o problema nisso? Nenhum, gente. Nenhum. É trabalho honesto como qualquer outro. Né? E agora acho que deu para perceber. As pessoas viram que isso, né? Quantas pessoas não estão vendendo quentinha que tinha um baita de emprego? Quantas pessoas não estão, né, fazendo um trabalho de aplicativo, né, sendo motorista de aplicativo? E, poxa, eu mesmo já peguei motorista de aplicativo que foi gerente de empresa grande. Qual o problema nisso? E às vezes ele vai querer continuar fazendo isso porque... E talvez se ele fizer isso bem feito, né, ele vai ter um salário melhor do que ele tinha, né, depende do nível do cargo dele, ele vai ter um salário, ele vai ser dono do próprio nariz, né, ele vai poder fazer o horário dele, enfim, de repente ele achou isso uma boa, gostou, ficou, faz carreira ali. Quem disse que você tem que fazer carreira dentro de uma empresa? Quem disse que você tem Eu que ser tenho o um cliente, bambambam? Maurício. Desculpa, deu uma travadinha, Imagina. deu um delay. Eu tenho um cliente que me procurou que ele quer desenvolver o plano B, porque agora na pandemia ele consegue ver o sol se pôr. Ele falou assim, não sei quantos anos da minha vida eu saía do meu trabalho de noite. E agora eu descobri, né, como é lindo ver o sol se pôr, como é gostoso estar com a minha filha no final do dia. Ele falou, eu quero fazer um plano B, porque eu quero ver o sol se pôr todo dia. Eu não quero mais voltar ter aquela vida que eu tinha antes da pandemia. Olha Você só. entendeu? Então, são os aprendizados. Eu falo que a gente tá todo mundo na mesma tempestade, né? Mas cada um num barquinho diferente. Cada um E acontece isso num mesmo, barquinho né? diferente. Às vezes a pessoa está achando que onde ela está é tão bom, tão bom, tão bom, que nada substitui. E aí quando vem um baque desse, ela faz uma outra coisa que ela não fazia, e ela acaba achando aquilo lá melhor ainda. Né? Que nem ninguém fala de morte, né? Poxa, mas será que, né, do outro lado não é muito melhor que aqui? Por que a gente está com tanto medo de deixar isso aqui, né? Está tão preso aqui? Será que não tem algo melhor esperando a gente? Quem sabe, né? Sim. É isso aí. Maurício, a gente tem, nossa, 9 minutos. Como passou rápido. Eu Passa muito queria, né, rápido. ver se o pessoal tem alguma pergunta, colocar aí nos comentários.
E enquanto a gente vê se chega alguma pergunta para a gente responder ao vivo aqui, Maurício, tem uma parte, né, do seu treinamento, do seu livro, né, das conversas que a gente teve, que você fala assim, né, usar os ativos da nossa história para nossa carreira. Eu queria que você contextualizasse, falasse um pouquinho, que eu adoro te ouvir falar quando você fala disso, né? Usar os ativos da nossa história para construir os nossos passos, né? Se orgulhar da nossa história, olhar para ela e tirar aquela essência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu adoro ouvir você falar disso. Isso veio de uma reflexão que eu fiz há uns anos atrás, né, até antes de lançar o livro Impacto. Né? Eu praticamente sofri muito com essa questão. Quando eu fiz a minha transição de carreira, um dos sofrimentos, né, era, obviamente, saber se o que eu ia fazer depois ia dar resultado, né, mas mais que isso, né, como é que eu ia fazer esse negócio, né, esse novo negócio. Eu estava saindo de empreendedor, ali, de dono de uma escola, diretor de uma escola, para trabalhar como orientador profissional e depois como coach. Né? E refletindo sobre isso, eu vi que o que eu tinha feito, a manobra que eu tinha feito na minha vida, naquele exato momento, foi ter pego algo da minha história de vida, né, profissional, e ter colocado num outro projeto. Então, por exemplo, eu aprendi várias coisas como diretor de escola. Eu aprendi a me relacionar, né, fazer relacionamento entre pais e adolescentes. Eu aprendi a lidar com equipe de professores, então eu aprendi a liderar. Eu aprendi a lidar com gestão escolar, eu sabia tudo sobre gestão escolar. E eu aprendi a fazer orientação profissional dos meus alunos. Essas quatro coisas que eu aprendi é o que eu chamo de ativo. O que é ativo? Na vida financeira, ativo é algo que você pode transformar em dinheiro, certo? Então, essas quatro coisas que eu aprendi são meus ativos da vida. E aí, o que eu fiz? Eu catei esse ativo que era de orientação profissional e transformei isso aqui num negócio. Comecei a escrever livros sobre isso, né? Fui fazer atendimento de orientação profissional, fui fazer palestras sobre o tema carreira, fui ser palestrante, fui fazer treinamento, criei um instituto onde eu formo coaches de carreira e agora orientador de carreira. Então, eu transformei isso aqui, eu fiz um negócio. Eu poderia ter feito tudo isso como gestor escolar? Eu poderia estar fazendo coach para gestores escolares, eu poderia estar escrevendo livro para gestores escolares, eu poderia ter treinamento para gestores escolares, eu poderia ter livros, já falei, né? Eu poderia estar formando novos gestores escolares, enfim, eu poderia estar fazendo um monte de coisa para os gestores escolares. Por quê? Porque eu tive esse ativo na minha vida. Então, o grande exercício para quem quer fazer essa transição e quer trabalhar por conta própria, um exemplo, né? Quer trabalhar como coach, como orientador, o que for, como consultor, escreve a sua história em 10 minutos. Escreve a sua história no papel. E olha para lá e tira 3 ativos, 3 coisas que são ativos, coisas que você aprendeu, que você fazia muito bem e que agora você pode utilizar isso numa nova etapa, numa nova jornada e impactar a vida de milhares de pessoas e ser bem remunerado por isso. Esse é seu grande ativo. Por exemplo, você teve um ativo, você trabalha muito tempo numa empresa, você conhece o meio corporativo, o que você foi fazer? Foi trabalhar como coach no meio corporativo com executivos. Então você pegou o seu ativo e jogou esse ativo numa nova jornada. Porque às vezes as pessoas ficam procurando nos outros o que fazer da vida, sendo que o que fazer da vida está dentro dela. Ela só não notou disso, ela só não notou isso, que a experiência de vida dela deu grandes presentes para ela, que são os ativos que ela pode transformar num novo negócio. Ah, mas Maurício, só serve para quem vai ser um consultor? Não, se você for comprar uma franquia, de repente, ou empreender um negócio, aproveita isso, empreende em cima da sua experiência de vida. Isso ajuda demais, né? Isso aí, assim, é realmente libertador quando você pensa dessa forma. Sim. E a história, a carreira, né, é uma sequência. É o que a gente faz do início ao fim da nossa jornada, né, Maurício? Então, pessoal, faz esse exercício que o Maurício diz dos 3 ativos, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Quando eu fiz esse exercício, eu colhi muitos frutos dessa atividade. Parece simples, mas não é, poderosa. É poderosa. Temos 3 perguntas aqui. Eu vou pegar essa última aqui do Líderes para Liderar, que conecta com o que a gente está falando, Maurício. Qual dica para conciliar as carreiras, já que nesse momento fica aquele frio na barriga para fazer a transição? A pessoa está trabalhando, já está olhando para o plano B, mas está aquele friozinho na barriga.
Assim, primeira coisa, você precisa acostumar com esse friozinho na barriga, né? Mesmo se não tivesse a pandemia agora e você fosse fazer qualquer movimentação, esse frio na barriga vem, porque o medo é a incerteza. Incerteza se algo vai dar certo ou não vai dar certo. Você só vai saber, você pode fazer todos os estudos preliminares, e eu super indico que você faça, né? Primeiro, saiba quais são suas competências, seus talentos, suas habilidades. Serve para esse novo negócio? Ok, serve. Como é que é esse mercado? Putz, mercado, tem mercado para isso? Tem, legal. Tem mercado para isso. Eu tenho paixão nisso? Tenho. Putz, eu gosto de fazer isso. Isso já é um grande indicador. Agora, você só vai ter certeza se isso funciona no dia a dia, na sua dedicação. Só tem uma coisa que faz tudo funcionar: a sua dedicação. Você acreditar naquilo que você faz. Se você pode fazer todos esses estudos, se na hora do vamos ver, se você não acredita e no primeiro momento desiste, não pense, né, quem está me assistindo aqui, que eu não tive problemas ou tenho problemas enquanto o meu negócio. Não pense que eu não acordo de manhã e tenho frios na barriga de decisões que eu tenho que tomar profissionalmente. Todo mundo tem e todos os dias praticamente. Então, aceita isso. O que me segura é que eu tenho um propósito muito firme. Um É que eu propósito. gosto muito do que eu faço. Eu acredito muito no que eu faço. Então, é isso que me faz levantar. Aliás, tem uma perguntinha que eu dei para a Tati que justamente é isso, né? Num cenário onde você tem problema, o que te faz te levantar e seguir em frente? Respondi isso para você, né? No cenário de problema, o que faz você acreditar e seguir em frente? Isso é importante, né? Então, dentro do seu projeto que você quer fazer novo, o que vai fazer mesmo com Cristo? O que vai segurar você seguir em frente? Porque quem vai sair na frente é quem tem esse tal desse propósito, quem realmente está a fim de fazer a coisa acontecer. Então, esse frio na barriga segura é ele mesmo. E vai fazendo essa carreira paralela que não tem problema nenhum, nenhum. Ô Maurício, você sabe que, talvez, eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma live e tal, comecei a fazer live agora, mas eu desenhei a vida que eu quero viver hoje, que eu trabalho, em 2009. E a minha meta era fazer minha transição em 2020, mas como eu comecei a trabalhar meu gap, meu desenvolvimento, minhas competências, eu fiz em 2015. Então, planejar, olhar, né, faz toda a diferença. Porque muita gente agora, né? Você falou até de planejamento, muita gente agora falou assim para mim: Maurício, mas posso planejar? Olha essa loucura que aconteceu. Falei, daí? Você entendeu? E se você não tivesse, se você tivesse planejado, talvez a loucura não seria amenizada, né? Porque planejar, gente, o que significa planejar não é só desenhar, mas quando você planeja, você está olhando possíveis saídas, possíveis estratégias que você tem, inclusive já vislumbrando um possível problema que você tenha na sua frente. Planejar também é prever o que pode acontecer de errado, não só o que pode acontecer que vai dar certo. Você entendeu? E quando a gente planeja, a gente consegue ver diferentes estratégias, a gente está mais antenado para as coisas que estão acontecendo. Esse é o movimento do planejamento. Planejar não é só definir uma data, nessa data eu vou fazer isso. Não é. É muito mais que isso. Né? Por isso que é importante essa questão do planejamento. Sim. Maurício, uma outra pergunta, eu acho que dá tempo. Qual dica para trabalhar como freelancer em home office? A Priscila fez 2 vezes essa pergunta lá no começo e agora. Eu acho que deve ser alguma dor aí. A dica é essa, né? Se você está com, não sei se está com trabalho duplo ou não, mas o maior problema de você trabalhar home office é foco, né? E você ter uma gestão do tempo muito bem feita, porque é muito fácil você entrar aqui no escritório, eu sei que eu já trabalho há muitos anos assim, a qualquer momento ligar o computador e trabalhar. Ele está aqui do meu ladinho, aqui, coçando para trabalhar, mas eu tenho que entender que em determinada hora eu tenho que cuidar da minha família, né? Eu tenho que jantar, eu tenho que almoçar, eu tenho café da manhã. E assim, rotina. Rotina é importante. Acordei, tomei meu banho, vim para o meu escritório que fica dentro de casa, trabalhei, saí para o meu almoço, voltei em horário, estipular rotina, foco, sabe? Agenda. É isso que faz você ter sucesso como freelance dentro da sua casa, trabalhando home office. Né? E aí entra essa outra questão do gostar do que faz e tudo mais, né? Ter proposta em cima daquilo que faz e ter habilidade, ter talento com aquilo que faz. Isso é muito importante. Sim. Pessoal, dicas valiosas. Deixa eu falar uma coisa. A live vai ficar gravada, então eu sugiro que você assista todas essas dicas do Maurício, escreva e coloque todas em prática. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Maurício, 40 segundos, de encerramento é seu. Mensagem final aí. Estamos com 29, 30 pessoas ao vivo. O que você diz para o pessoal
Olha, extremamente. Tati, eu vou resumir tudo isso que eu falei numa única palavra, que é uma palavra que me segue, que é acreditar, tá? Então, escreve aí na sua frente, acreditar, e que acho que é isso que te guia para você ter sucesso nas tuas coisas, tá? Não importa o que você vai fazer. E eu queria agradecer, obrigado, Tati, por esse Eu que bate-papo maravilhoso, perguntas super inteligentes e super esclarecedoras aqui para a turma. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar aqui tudo aquilo que você perguntou e provavelmente tudo que eu respondi. Show de bola, obrigado, viu, Tati? E obrigado para todo mundo que estava aqui hoje.